Nesse vídeo eu respondo várias perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram, então vai lá, otavio.paranhos, todos os dias respondo várias perguntas por lá. Mas antes de mais nada, clique aqui embaixo que eu preparei um documento específico para explicar para você o que é aquela famosa base neutra, como investir no mundo inteiro em ações globais de acordo com a teoria da eficiência do mercado. É muito rápido, muito prático, basta você clicar aqui e baixar. Então se você gosta deste conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu mostro como que você monta uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Então se você gosta desse conteúdo, já me segue no Instagram, otavio.paranhos, todos os dias respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube. Então vamos direto para o conteúdo. O estudante dedicado perguntou: corretora americana como a Interactive Brokers, ETF irlandês comprado na Bolsa de Londres, que país eu declaro na declaração de imposto de renda? Sempre aquilo que está na documentação do fundo ou no site do fundo. Então quando você entra lá, por exemplo aqui eu vou entrar para mostrar para você o VWRA, que é um fundo que ele é irlandês de acumulação, pode ser pelo site de qualquer país, né? Porque na realidade o que importa de fato é o domicílio do fundo. Então aqui eu estou na Vanguard do México, tá? E daí quando a gente observa qual é o domicílio do fundo, a gente observa aqui, ó, domicílio Irlanda. Então esse aqui é o domicílio que você vai declarar na sua declaração de imposto de renda. A Maria Lúcia perguntou: o que acontece com a rentabilidade do B5P211 se fica no investimento mais do que 5 anos? Excelente pergunta, né? O B5P211, ele é um fundo de investimento de renda fixa no Brasil, que vai ter sempre uma tributação de 15%, porque na média ele tem prazo que é acima de 2 anos dos títulos que estão dentro dele. Esse aqui é o site do fundo, tá? E quando a gente observa basicamente no que ele investe, a gente vai lá na parte de composição. Quando a gente entra no site do fundo, a gente consegue ver exatamente no que ele investe. Então, Tesouro IPCA de vários prazos, todos abaixo de 5 anos, tá? Aí quando você pergunta o que acontece se eu investir acima de 5 anos, simplesmente você vai ter um retorno que você não sabe exatamente qual é, porque teoricamente ele vai girar toda a carteira, todos esses títulos que estão dentro do fundo vão sair dele porque eles vão vencer, e aí o fundo vai comprar outros títulos da mesma categoria, porque é de fato o índice que ele segue, e a categoria é de Tesouro IPCA de curto prazo. Só que como a gente não sabe qual vai ser o juro daqui a 3, 4, 5 anos que ele vai contratar quando ele for girar carteira, a gente não sabe qual vai ser a expectativa de retorno futura. A gente sabe que a volatilidade vai ser muito baixa porque o prazo dele é muito curto, mas a rentabilidade a gente não tem como saber. Quando você compra um Tesouro IPCA 2045, 2055, você sabe a rentabilidade que você vai ter no vencimento, mas ele é tão volátil quanto uma ação e geralmente não compensa essa volatilidade, porque o Brasil sempre é arriscado. Então pode-se esperar que daqui a 3, 4, 5 anos o Brasil continue pagando taxas de juros relativamente altas, tá? Então a relação de risco e retorno tende a ser muito boa ainda assim. Inclusive aqui eu peguei um gráfico para mostrar o exemplo concreto para vocês. Olhem só este gráfico aqui, ó. Neste gráfico aqui a gente tem o que? O B5P211, que é esta faixa azul aqui. Você vê que ele tem uma volatilidade bem mais controlada, bem menor, tá? Frente, por exemplo, ao IMAB11, que é tudo que é Tesouro IPCA, na média tem um prazo de 7 a 10 anos. E aqui tem o B5MB11, que são títulos acima de 5 anos na média, por isso que ele é muito mais volátil. E veja que se a gente pegar um período aqui desde a pandemia, este fundo aqui em roxo, que é o B5MB11, como ele investe em títulos realmente com prazo geralmente acima de 10 anos e os juros subiram muito, ele ficou andando de lado aqui durante praticamente 3 anos, tá? Por quê? Porque o juro foi de 3% para 6%. Agora que ele começou a cair de 6%, de 6,3% para 5,8%, ele já voltou a subir. É uma das formas que você tem de, teoricamente, garantir uma determinada rentabilidade que você acha boa, mas você é obrigado, né, a aceitar uma volatilidade muito grande. Geralmente, tá, o juro que o B5P211 paga seria praticamente igual àquele que um título longo paga, principalmente no Brasil, que esperar muito não compensa, porque o risco no curto prazo já é alto, tá? Na prática, o que eu quero dizer é que esses fundos, todos eles tendem a render de maneira relativamente próxima. Obviamente, os mais longos tendem a render um pouco mais, mas a relação de risco e retorno do B5P211 tende a ser bem melhor. Alexandre perguntou: existe um investimento conservador semelhante ao IPCA+, ou CDI+, na Interactive Brokers? Veja, não é porque você investe num Tesouro IPCA que você tem uma segurança muito grande, tá? Para dar um exemplo bem concreto, eu volto aqui a este mesmo exemplo aqui, tá? E eu mostro algo interessante para você. Se eu pegar um fundo como o VT e colocar ele em reais, tá? E eu pegar o IMAB11, que é Tesouro IPCA, que é o que você mencionou, tá?
a gente vai ver o quê? Que, por exemplo, naquele período de pandemia ali, você observa que o VT em reais caiu praticamente a mesma coisa, um pouco mais de fato, mas caiu praticamente a mesma coisa que o IMAB 11, né? Que é Tesouro IPCA, que você está dizendo que é seguro, né? Quando na realidade, pelo fato de estar numa moeda fraca, ele cai muito em crise. E logo em seguida, com a maior desvalorização do real, ou seja, o aumento do dólar, uma carteira 100% em ações passou a render mais naquele período de crise aguda do que uma carteira de renda fixa no Brasil em tesouro, tá? Em tesouro. Então, não necessariamente, tá? Você tá seguro. Dito isso, para responder para você, tudo que tem a palavra TIP, normalmente TIP, é de tesouro IPCA, ou seja, o título público americano indexado à inflação, tá? O CPI americano. Tem dois fundos que eu vou exemplificar para você. O primeiro é o S-Tip, que nada mais é do que tesouro IPCA americano, né, com um prazo abaixo de 5 anos, muito parecido com o B5P 211 brasileiro, tá? Esse fundo aqui ele vai ter um prazo médio de 2,5 anos, o que equivale muito proximamente ao nosso B5P 211. Ele tem hoje um juro real de 2,5%, ou seja, bem menor do que os 6% que o B5P 211 paga. E esse aqui você vai ser tributado em 30% sobre o valor nominal, porque você vai ganhar tudo em forma de juros, tá? Mas ele tende a ter uma dinâmica muito parecida com fundos de curto prazo, tá? E aqui a gente observa, né, o desempenho dele aqui desde 2011, lá quando ele foi criado, tá? As pessoas falam, Otávio, olha só, se subiu a inflação, por que muitas vezes ele não subiu junto? Porque na realidade, né, um fundo ele vai incorporar a inflação projetada futura, né? E não é porque a inflação sobe em um mês que toda a cota do fundo vai subir de acordo, né? Porque na realidade a cota ela vai responder às expectativas futuras de juros e de inflação. E na realidade, né, a inflação é um componente pós-fixado. Então ela vai, teoricamente, agir somente até aquele momento, né? O que mais importa é que todo o acúmulo futuro até o vencimento dos títulos que estão dentro do fundo impacta muito mais, né? Os juros impactam muito mais do que o IPCA, do que a inflação propriamente dita. Então aqui a gente observa que ele começou a subir, né? A inflação começou, que esse fundo aqui ele começou a subir ali em 2019, o que foi antes da pandemia, e continuou subindo depois do pico da pandemia, praticamente na mesma velocidade, na mesma dinâmica, muito mais porque os juros americanos, né, eles começaram a subir naquele período anterior à pandemia, depois eles foram a zero, mas veja que o fundo ele continua subindo mesmo, né, mesmo com depois a queda dos juros, tá? Porque obviamente aí a gente teve uma substituição do aumento de juros pela inflação. Mas você observa que não necessariamente ele tem uma dinâmica diretamente ligada à inflação. Um outro fundo que eu gostaria de trazer para você é o TIP, simplesmente, né, também da iShares, só que a diferença é que ele tem um prazo maior, de 6,75 anos, e o racional é exatamente o mesmo, tá? Então, portanto, ele pode ter uma volatilidade bem maior, tá? Quando a gente pega ele começou lá em 2004, né? Ficou um bom período estagnado ali, voltou a desempenhar bem agora, e agora recentemente está caindo, porque a expectativa de inflação também está caindo bastante, assim como os juros. O R.O. Grenan, não sei bem se é Roger, enfim, aí você me perdoa, perguntou, quero estar exposto ao Brasil. Aí você pergunta, BOVA11, que é o Ibovespa, Small 11, né, que são as empresas depois do Ibovespa menores, né, por índice de negociabilidade, ou Divo 11, que são as empresas que mais pagam dividendos. Francamente, eu tenho uma boa notícia para você, é que nós já estamos tendo no Brasil mais ETFs com mais disponibilidade, né, com estratégias um pouco diferentes. Eu gostaria de mostrar dois interessantes para você aqui, se você gosta dessa questão de dividendo e tal. Um deles para a exposição brasileira é o do Bradesco BREW, que é um ETF bem novo, né, que foi criado agora em fevereiro de 2023. E ele tem algo muito interessante que não tinha no Brasil antes, que é pesos iguais, né? E não é só pesos iguais para aquelas principais empresas do Ibovespa, tá? É pesos iguais para empresas que chegam até o número 120, ou seja, praticamente englobam em grande medida mais da metade das empresas do índice de Small Caps também, tá? Então quando a gente vai ver a cesta, né? A cesta de quais ações, a gente observa aqui, ó, que nós temos praticamente 125 empresas, todas elas com pesos iguais. O que é bem interessante, tá? Porque já se comprovou que dar pesos iguais é uma forma extremamente eficiente de reduzir o risco específico, aumentar muito a questão da diversificação, mesmo com poucos ativos. Se eles tiverem pesos iguais, isso melhora muito a relação de risco e retorno, e é uma forma de você aumentar a exposição ao fator valor, porque você está tirando o capital daquelas empresas que estão subindo, que estão ficando mais caras, e você coloca esse mesmo capital naquelas empresas que são mais baratas ou que caíram, tá? Então é uma forma de atuação anticíclica, o que é bem interessante.
E até agora a gente não tem um horizonte muito longo para analisar, tá? Mas só para mostrar para você de fevereiro até agora, quando a gente compara este ETF BREW, que é dar pesos iguais a 120 principais empresas do Brasil, né? Você vai ter um desempenho bem mais parecido com o Small Caps do que com o próprio Ibovespa, né? Teve uma correlação bem maior, até com um nível de volatilidade um pouco inferior ao que teve o índice de Small Caps. Então é uma alternativa que faz bastante sentido, porque você engloba tudo que é Small Cap em empresa maior, tá? Outro fundo que começa a fazer sentido no Brasil é algo que se aproxima daquela ideia de baixa volatilidade, embora ainda não tenha de fato um fundo de baixa volatilidade no Brasil, que é o mesmo do Bradesco. Parabéns ao Bradesco, né? Eu novamente, apenas um parênteses, sou independente, falo para você o que eu acho que é mais interessante. Eles iniciaram o BDEF, né? BDEF 11, tá? E ele segue um índice da Morningstar que é de setores defensivos. Eu achava que ia ser só os 3 principais setores defensivos, que é saúde, utilidade pública e consumo não cíclico, né? Assim como no exterior. Mas não, né? Ele pega também algumas empresas de outros setores, mas ele foca nestes 3 setores aqui e também dá pesos iguais. Então ele vai ser um fundo voltado para ações mais conservadoras, bem melhor do que eu acho, por exemplo, algumas pessoas investem só em setor de energia elétrica, por exemplo. Isso aí geralmente não faz muito sentido, a exposição de risco regulatório é enorme, né? Basta uma canetada do presidente lá e desaba o seu fundo. Esse fundo aqui, pelo fato de ele ser realmente bem passivo, com pesos iguais a esses setores específicos, ele ainda assim também é muito barato, tá? E tende a fazer bastante sentido. Quando a gente observa as ações que fazem parte deste fundo aqui, a gente observa quantas ações são bem menos ações, tá? É o total de 42 empresas, é um terço do que era o BREW11, né? Um terço praticamente. Ele foca somente naquelas empresas de consumo não cíclico, principalmente. Tem algumas exceções à regra aqui, tá? Mas o padrão é consumo não cíclico, saúde e utilidade pública. E quando a gente compara aqui este fundo aqui, o BDF11, você vê que mesmo investindo nessas empresas teoricamente mais conservadoras, pelo fato de dar pesos iguais, isso aumenta um pouco a volatilidade do fundo, porque ele acaba investindo em empresas menores, né? E ele teve aqui um desempenho parecido com esses fundos de small caps, mas veja, ele foi menos cíclico ao longo do tempo, né? Menos volátil, aliás, perdão. Embora o prazo realmente seja muito curto, tá, para fazer qualquer avaliação, é algo que a gente tem que levar em consideração, que ele de fato foi menos cíclico. A gente vê que ele caiu menos, né, e que ele teve uma retomada mais consistente aqui, tá? Então a gente já pode esperar que esse fundo tende a ser um dos mais parecidos com os fundos de baixa volatilidade que a gente encontra nos Estados Unidos e na Europa de maneira geral. Então, se você gostou desse conteúdo, pega o URL aqui, compartilha, aperta no botão de compartilhar e manda no grupo da família, no grupo do trabalho, que é essencial que todos invistam no exterior para aumentar muito a segurança do patrimônio da sua família. E se você gostou desse conteúdo, dá um like e coloca nos comentários aqui que tipo de vídeo que você gostaria de ver e me segue lá no Instagram, otavio.paranhos. Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá. Se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!